Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a luz do Espírito de Deus ilumine os vossos corações. Essa luz e essa graça é enviada pelo Senhor ressuscitado e subido aos céus. Terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Celebramos também hoje o nosso 5º dia da novena a caminho de Pentecostes, rememorando, suplicando ao Senhor a sua graça para que sejamos homens e mulheres cheios, repletos desse Espírito, que nos faz crentes, pessoas que realmente confiam e acreditam na presença deste Deus. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 27. Paulo se despede da igreja de Éfeso. Paulo está em Mileto. Em Mileto ele convoca os anciãos. Os anciãos seriam hoje os presbíteros ou aqueles que estão à frente da igreja, coordenando-a e conduzindo. Eles tinham um pouco a missão de, junto com o episcopo, com o bispo, orientar e conduzir toda a igreja. Estes são os anciãos. E convidam esses anciãos para que ele possa fazer o seu discurso de despedida. Pelo que tudo indica, a comunidade de Éfeso foi uma comunidade que muito respondeu à proposta de Paulo. Paulo gastou ali algum tempo na evangelização e essa evangelização surtiu muito efeito. Tanto que na carta aos Efésios nós temos aí belas palavras de Paulo a essa comunidade. No discurso, Paulo caminha numa direção muito interessante. Vamos ouvir os versículos de 19 e 20. Paulo dizendo aos anciãos: servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Pode parecer um pouco de vanglória, que Paulo se vangloria, mas também podemos ler por outro caminho. Paulo usa do seu exemplo, da sua dedicação, para dizer aos anciãos de Éfeso: é preciso que vocês cuidem do povo agora. É preciso que vocês empenhem-se. E se vocês precisam de um testemunho, eu deixei esse testemunho aqui no meio de vocês. Ou seja, eu não me cansei, mesmo diante dos sofrimentos e das agruras na evangelização. Estive sempre firme, e não estive firme por minha própria capacidade, mas porque Deus me impulsionou de lugar a lugar para evangelizar. Então é preciso que vocês sigam esse exemplo. Porque para nós, meus irmãos e irmãs, aqueles que vieram antes são exemplos, porque eles já trilharam o caminho. E por terem trilhado o caminho, eles nos apontam a direção de uma forma mais clara. Os conselhos dos idosos, dos mais velhos, possibilitam que os mais jovens possam progredir cada vez mais. Por isso que lemos, estudamos e meditamos a vida dos santos. Porque nela nós podemos perceber que aqueles que já trilharam o caminho também nos motivam e nos são de exemplo para que nós façamos o nosso caminho, para que nós trilhemos o nosso caminho com decisão e com comprometimento. Paulo não reconhece a sua vida como preciosa. Ouçam o que ele vai dizer: a minha vida de modo algum é preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, quando Paulo fala de si, ele não está falando por vanglória da pessoa dele,
Ele está falando sim de todo o testemunho da ação da graça de Deus na sua vida que o impulsionou a isso. Quando nós lemos a vida de um santo ou seguimos o modelo de um santo, é porque nós vemos nele alguém que foi iluminado pela graça de Deus, e iluminado pela graça de Deus, ele é para nós um modelo, um exemplo. Paulo é um exemplo de seguidor, daquele que foi chamado e vocacionado, se manteve firme. Só para recordar um pouco a memória, domingo nós ouvimos um trecho da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 17 a 23. E Paulo dizia assim aos Efésios: que o Senhor abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de que nós cremos. Ou seja, é preciso que nós nos abramos a esse Senhor, a luz que vem dele, para que não nos centremos nas nossas propostas, nas minhas ideias e nos meus projetos, mas que eu descubra a vocação que o Senhor me chamou. Paulo, que caiu naquela estrada de Damasco, chamado pelo Senhor, é ali que ele percebe qual é a sua verdadeira vocação. Nós só percebemos a nossa verdadeira vocação como nos dispomos a seguir esse Senhor, quando nos dispomos com dedicação e com amor. Muitas vezes se fala a um jovem ou uma jovem: por que não consagra sua vida ao Senhor? Não, isso dá muito trabalho, isso é muito difícil, eu quero ter liberdade, eu quero fazer o que eu quero aproveitar a vida. Aí dizemos: por que não casam? Ou por que não tem filhos? Não, isso não é preciso. Hoje a vida é outra, a gente vive solteiro mesmo, se diverte por aí, a gente desse negócio de ter filho, não, tem que ficar educando, o gasto é muito elevado e tal. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Nós estamos negando todo o chamado do Senhor. Eu me fecho à proposta do chamado de Deus e digo: eu quero fazer a minha vontade. Se você quer fazer a sua vontade, assuma as responsabilidades de fazer essa vontade. Porque Deus tem um chamado e uma vocação para cada um de nós. E é preciso que abramos o coração e os nossos ouvidos para compreendermos esse chamado de Deus nas nossas vidas. É aí que nós nos realizamos. E esse evangelizador que vai dando passos, que vai compreendendo a sua vocação, e vai caminhando, e vai ouvindo o Senhor que ele fala, e vai lendo a palavra, e vai meditando, e vai se colocando, e vai vendo o testemunho de um irmão, de outro irmão, ele vai aos poucos cumprindo essa missão, mas não por conta própria. Por isso que Pedro nos dizia: preciso sermos serenos, mansos e conscientes de que, ao dar a esperança da nossa fé, não é por obra nossa que fazemos isso. É o Espírito de Deus que age em nós. É o Espírito de Deus que suscita nos nossos corações a decisão, o compromisso, o vínculo, a esperança. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração ao ouvir o chamado de Deus. Ah, padre, mas eu já sou casado, eu não posso fazer mais nada. Pode. Deus nos chama a evangelizar, Deus nos chama a servir, Deus nos chama a ser sinal em casa, na igreja, no trabalho, aonde nós estivermos. O que não podemos é nos fechar à proposta do Senhor. O que não podemos é nos fechar ao projeto de Deus para cada um de nós. No Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 11, o capítulo 17 é uma grande oração de Jesus. Jesus reza após esse discurso, dos capítulos 13, 14, 15 e 16, Jesus reza. Inicia. Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho,
para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Lembremos da oração de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Pai, eu não faço isso por mim mesmo. Eu faço isso para que eles creiam em ti. E Jesus reza de novo. Pai, glorifica o teu Filho porque essa glória não é dele, essa glória é de Deus. Paulo o usa de exemplo não porque ele é o modelo principal, mas é preciso que descubram o que é o seguimento do Senhor. E ele é um seguidor desse Senhor. Paulo é convicto nisso. Paulo chega até a faltar a humildade quando ele fala disso. A convicção dele como seguidor do Senhor é uma convicção que o faz ser cada vez mais fiel a esse projeto. E Jesus nos apresenta a mesma convicção. Glorifica o teu Filho. Porque o teu Filho fez aquilo que tu pedistes. O que tu pedistes? Que eu lhes mostre, que eu lhes ofereça essa vida eterna. Que eu lhes ofereça essa vida verdadeira. E eu fiz isso. E o que é a vida eterna, meus irmãos e irmãs? Versículo 3. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Ou seja, ter a vida eterna não é fazer o caminho X, Y, Z, fazer isso, fazer aquilo, ter uma lista, ter feito isso, tudo direitinho, não. Conquistar a vida eterna em primeiro lugar é conhecer a Deus. Conhecer não é olhar, não é passar de relance. Conhecer é ter uma experiência de vida, é ter um caminho de vida com este Deus. Então se abra a conhecer esse Senhor. Então, primeira coisa, conhecer. E conhecer que Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é o único Deus que pode dar sustentação e fortaleza às nossas vidas. Ele é o único Senhor que movimenta e conduz as nossas vidas. E precisamos conhecer, reconhecer aquele que o Pai enviou. Mas nós só conhecemos o Pai se conhecemos o Filho. É interessante porque esse trocadilho volta aqui. Então, com conhecer o Pai é necessário conhecer o Filho, e quando se conhece o Pai, se conhece o Filho. E aí há um vínculo de comunhão, de amor, no qual nós somos chamados também a entrar. Nisso consiste a vida eterna. Entrar em comunhão com o Senhor. Abrir o coração a fazer esta experiência de vida com este Deus. Abrir o coração para descobrir que este Senhor que foi enviado, Ele é um Deus da vida. E Jesus finaliza o texto de hoje dizendo: eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles, ou seja, a glória de Deus se manifesta na gente. Jesus mostra a sua glória em cada um daqueles que voltam o seu coração para o Senhor. Olha como você é valioso, olha como você é precioso, olha como você precisa realmente abrir o seu coração para esse Senhor, realmente descobrir esse chamado e essa vocação que Ele te fez, em todo tempo e todo momento. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Jesus pede ao Pai que nos guarde, que nós possamos abrir o nosso coração, meus irmãos e irmãs, a descobrir esse chamado de Deus nas nossas vidas, a descobrir essa vocação que o Senhor plantou em cada um de nós, e que o Espírito de Deus, que é o Espírito que ilumina e que sonda todas as coisas, possa iluminar o seu coração e a sua vida, para que você não só descubra o seu chamado, mas para que você descubra este Senhor, que sustenta e fortalece a sua vida. E esse Senhor
é o que te impulsiona a ser um evangelizador com coragem e fiel ao projeto do Pai. Que a Virgem Santíssima seja para nós esse grande modelo de vida e de esperança. Fiquem com Deus e continuemos suplicando: vinde, Santo Espírito, vinde iluminar os nossos corações e as nossas mentes com a luz do seu Espírito.